Legal, agora a gente já sabe o que que é um núcleo e o que que é a imagem de uma transformação linear. O que que eu pretendo fazer com vocês agora? É provar alguns teoremas básicos que mostram a utilidade desse conceito do núcleo e da imagem. O primeiro deles diz o seguinte: se T é uma transformação linear de V para W, então é equivalente o seguinte: T é injetor, uma transformação injetora, né? Mesma coisa que o kernel de T, seu subespaço, cujo único elemento é o vetor nulo. Beleza. Então, como que a gente prova isso, né? Se T é injetora, então T de V igual a T de W implica que V igual a W, né? Essa é a definição de função injetora no geral. E aí, se T de V igual a T de W, então V igual a W. Beleza. Aí eu quero mostrar o seguinte, que se T de L é igual a zero, então L é igual a zero. Esse aqui é o que eu quero mostrar. Uh, Aí como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer pela contrapositiva. Se L é diferente de zero, então, como devido a isso, né, como ele é diferente de zero, o que a gente tem é que o T de L é diferente do T de zero, que é zero, né? Então T de L é diferente de zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que todo mundo diferente de zero não dá zero. Logo, e como o zero dá zero, né? Logo o kernel de T é o vetor nulo. Beleza? Então a gente mostrou a ida. E para a volta também é muito simples. Porque aí se você assume, né? Agora para a volta. Se T de V é igual a T de W, como a transformação é linear, isso quer dizer que T de V menos W é zero. E aí, como o núcleo é composto apenas do vetor nulo, isso quer dizer que V menos W é zero. E isso quer dizer que V é igual a W, beleza? Então isso mostra tanto a ida quanto a volta. Uma transformação injetora, uma transformação linear injetora, se e somente se o núcleo dela é o vetor nulo. E claro, ela é sobrejetora se a imagem for o subespaço inteiro lá, mas isso não quer dizer muita coisa. Essa é a definição de sobrejetora em qualquer lugar, né? Mas aqui tem um outro teorema interessante que relaciona a imagem e o núcleo, tá? A imagem e o núcleo estão profundamente relacionados. A gente vai provar um teorema no final dessa aula sobre isso. E no próximo vídeo eu vou provar um teorema um pouquinho mais avançado sobre isso. É o seguinte: se kernel de T é o vetor nulo e B de V1, na verdade, eu nem preciso supor que ele é de V1 até Vn, não precisa ter dimensão finita. E B, uma base de V, lembrando, tem uma transformação de V para W. Então, o conjunto T de B, né? O que é esse T de B? São os T's de Vzinho, tal que Vzinho pertencente a B. Às vezes a gente escreve com colchetes aqui para mostrar que não é um elemento, né? É a imagem de um conjunto por uma função. Então, o que eu estou falando? Né? Se fosse dimensão finita, o que eu ia estar dizendo era o seguinte: se o B for o V1 até Vn, então o T de B, ou T de B com colchetes, é o T de V1 até o T de Vn. É só isso. Então, beleza. Então, esse cara, se o kernel de T for zero, esse cara é uma base para imagem de
T, ok? Beleza, então eu tenho que mostrar o seguinte para provar isso. Primeiro, que T de B gera a imagem de T. Isso é muito simples. E depois eu tenho que mostrar que T de B é LI, né? LI. Beleza, então eu vou mostrar esse primeiro. Se Wzinho pertence à imagem de T, isso quer dizer que o Wzinho é um T de V. Mas, porque o V é um elemento, o Vzinho é um elemento do Vzão, ele é um T de uma combinação de alguns elementos da base, né? Vou dizer que são os alfa i e vi de 1 até n. E como a função é linear, ela transforma a combinação linear em combinação linear, né? Ou seja, eu acabei de mostrar o quê? Deixa eu sumir um pouquinho aqui da tela. Deixa eu ficar do outro lado. Eu acabei de mostrar que o W pertence, né? Ele é uma combinação linear dos T de VI, que é um subconjunto do T de B. Então, isso aqui diz para mim que o W pertence ao subespaço gerado por T de B. Como W foi genérico, isso mostra que o range de T está contido nesse cara. Mas, né, por outro lado, todo elemento do T de B também está no range. E é por isso que ele não está contido. Eles são iguais, tá? Porque a inclusão oposta é bem direta. Beleza. Isso mostra que o T de B gera a imagem de T. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar que eles são LI, né? Que o T de B é LI, senão ele não é base. Senão a gente não tem nenhum direito de dizer que ele é uma base do range de T. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que existe uma combinação linear aí no T de B que dá zero. Então, suponha que você tem alguns WI aí em T de B, tal que a soma de alfa i WI é zero. Bom, cada um desses WI é o T, e eu vou dizer que cada um do WI é um T de VI, tá bom? Por quê? Porque aqui eu estou pensando no conjunto, né? Eu não estou pensando no espaço gerado. Então eu estou pensando, se eu acho uma combinação linear de elementos de T de B que dá zero, né? Então, beleza, cada elemento do T de B é um T de VI para um elemento VI de B. O que isso aqui quer dizer, né? Isso aqui vai se traduzir para a gente que a combinação alfa i, T de VI é zero. E de 1 até n, isso aqui é a mesma coisa que o T da somatória de 1 até n de alfa i vi é zero. E como o único cara no núcleo é o zero, isso quer dizer que a somatória de 1 até n do alfa i de vi é zero. E como esses caras são base, né? Porque os VI estão numa base, isso quer dizer que os alfa i dão todos iguais a zero, o que mostra que o T de B é LI de fato, tá bom? Mas de qualquer forma, né, a gente não precisou usar essa hipótese para provar o primeiro, isso aqui é sempre verdade, tá? O T de B sempre gera a imagem de T. Isso a gente não precisa de nenhuma hipótese sobre a função ser injetora. É que no caso dela ser uma função injetora, ela vai transformar conjuntos LI em conjuntos LI. Tá bom? Isso é uma consequência disso que a gente acabou de provar. E isso que a gente acabou de provar vale para qualquer dimensão.
tá bom? Beleza. Então, tem mais um teorema super interessante conectando núcleo e imagem que vai servir de gancho porque eu vou fazer no próximo vídeo, que é o seguinte. Suponha que T de V igual a W, né? T de V igual a W. T de V1 igual a W. Se T de V2 é igual a W também, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que o T de V1 menos V2 é zero, certo? Então isso quer dizer que o V1 menos V2 pertence ao kernel de T. Beleza. Então, a gente tira a seguinte conclusão. Se T de V1 é igual a W, então, se isso aqui é verdade, para qualquer V, se T de V é igual a W, então o Vzinho é igual ao V1 mais eu vou chamar de um casinho, e o casinho pertence ao kernel de T. Tá? Ou seja, o núcleo ele serve para a gente identificar os elementos da imagem. Tá? Se você não considerar a soma e subtração por elemento do núcleo, a sua função seria uma função injetora, certo? Então, se você desconsiderasse essas somas, essas subtrações, elas seriam uma função injetora. O que isso quer dizer, né? Deixa eu fazer um desenho aqui para ver se fica um pouquinho mais fácil de entender. Imagina que você tem aqui o V, imagina que você tem o W. Eu estou falando o seguinte. Se você tem um V1, que a imagem cai aqui, e se você tem um V2, que a imagem cai aqui também, esse vetor, o V1 menos V2 ou V2 menos V1, esse vetor aqui, né? Ele vai ser mapeado para o zero, tá? Esse vetor aqui vai ser mapeado para o zero. Essa é uma ilustração do que está acontecendo. Isso é uma coisa que vai ser importante depois que a gente for discutir o teorema do isomorfismo para espaço vetorial. Legal. Então, vou encerrar esse vídeo com um teorema muito importante que a gente chama de teorema do núcleo imagem. Esse teorema fala o seguinte: se T é uma transformação linear entre dois espaços vetoriais de dimensão finita, V e W, tem dimensão finita, então a dimensão de V, a dimensão do domínio, é a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. E para provar isso, né, para a gente fazer essa demonstração, isso aqui não é difícil de demonstrar, não, tá? No caso da dimensão finita. No caso da dimensão finita, o exercício ele só se perde um pouco porque a gente faz uma construção que depende de base, depende de um monte de coisa, e isso aqui é verdade, né? Tem uma verdade mais profunda por trás disso, que eu vou fazer no próximo vídeo, que aí não depende de ser dimensão finita. Mas nesse caso, a gente faz a demonstração assim. Você começa com uma base da imagem de T, tá? Então vamos lá para demonstração. A imagem de T é um subespaço de W, logo é um subespaço de um espaço de dimensão finita, também tem dimensão finita, claro. Isso depende da nossa definição, né? Do que é ter dimensão finita, lembra? Tem um conjunto finito que gera, mas se tem um conjunto finito que gera tudo, com certeza
tem um conjunto finito que gera um subespaço. Isso depende de um teorema, né? Não é tão imediato assim. É, depende do fato de você poder dividir pelos escalares. Então, tem uns trick envolvido aí. Não é tão simples. Mas a imagem de T tem dimensão finita. E como ela tem dimensão finita, eu vou dizer o seguinte. Eu vou pegar uma base W1 até Wn da dimensão do range de T. Tá? E bom, como eles são uma base do range de T, para cada um deles tem um V1 que está em V, né? Então existe V1 até Vn, pertencentes a V, tal que o T de Vi é o Wi, né? Para o I de 1 até N. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou completar esses VIs aí para eles gerarem todo o meu espaço agora, né? Então, a gente, a gente pegou uma base da imagem e agora a gente vai completar. Aqui eu estou imaginando que a imagem, o range de T, ele não é o espaço nulo. Se o range de T for o espaço nulo, quer dizer que todo mundo, quer dizer que o V é igual ao kernel de T, certo? Então, eu estou fora desse caso. Eu estou imaginando que a imagem de T não é o espaço nulo. Isso é importante, né? Porque isso é um caso, isso é um caso super possível. Ok. Hum, aí, o que eu quero imaginar agora? Agora eu quero pegar uma, uma base do kernel de T e vou juntar essas duas para mostrar que dá uma base do kernel de V. Então, para isso, imagina o seguinte: se o kernel de T for o subespaço que só tem o zero, né? Se ele for o subespaço que só tem o zero, então esse V1 até Vn, né? Ele vai ser uma base de V. Por quê? Né? Quando você pega um Vzinho pertencente a Vzão, né? Se o kernel de T é zero, você pega um Vzinho pertencente a Vzão e o Vzinho é diferente de zero, o que você pode dizer? Você pode dizer que o T de V é uma soma de alfa I WI, para I de 1 até N. E aí, isso aqui vai dizer para a gente que vai ser uma soma de alfa I, T de VI, I de 1 até N. E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão, que o T de V menos a soma do alfa I VI é zero. E aí a gente chega na conclusão que já que o kernel de T é zero, que o V é a soma dos alfa I VI. Ou seja, esses alfa I VI, eles geram o espaço V. Né? Então, os VIs, eles pelo menos geram V. A gente precisaria mostrar que eles são LI. Mas mostrar que eles são LI se reduz ao que a gente fez lá na última demonstração. Tá? Se você tivesse uma combinação linear deles que dá zero, você ia ter uma combinação linear dos Ws que dá zero também. Beleza. Então, isso abarca o caso em que o kernel de T é o vetor nulo. Beleza? Agora a gente vai entrar no caso em que o kernel de T não é o vetor nulo. A gente já demonstrou. Se o kernel de T foi só o vetor nulo, ou se a imagem de T for só o vetor nulo, a gente já está feito. Agora eu estou pensando nos outros casos. Então deixa eu excluir isso aqui, que a gente acabou de fazer. O que eu estou pensando agora? Agora eu estou pensando que o kernel de T
ele é gerado por uma certa base aqui, que eu vou dizer que é de 1 até o M. E aí, dado um Vzinho pertencente a Vzão, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ele, esse Vzinho, como uma soma de um cara que é a imagem inversa de um elemento de W, mais um cara do núcleo. Tá? Então a gente sempre vai conseguir fazer isso. Como exatamente que a gente vai fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Bom, é simples, né? Se você pega agora um Vzinho pertencente a V, a gente chega na mesma conclusão que o T de V menos alguns alfa I VI de 1 até N dão zero, né? Então quer dizer, pertence ao kernel de T. Só que agora o kernel de T não é o vetor nulo. Então, o que eu vou poder dizer é que V menos a somatória do igual a 1 até N do alfa I de VI é um cara do kernel, que é uma somatória de um J de 1 até M, sei lá, de um beta J de UJ. E aí, eu consigo escrever o V como uma soma de alfa I VI mais beta J UJ. O que isso mostra para mim? Isso mostra que quando eu junto os Vs e os Us, isso gera todo o meu espaço. Gera todo o meu espaço. Agora, já que gera todo o meu espaço, né, a justaposição dos Vs e dos Us, eu tenho que mostrar que eles são Li. E como que eu vou mostrar que eles são Li? Muito simples mesmo. Suponha o seguinte, a gente já mostrou então que a justaposição dos Vs e dos Us gera todo espaço V. Agora eu vou mostrar que esses caras são Li. E para mostrar que eles são Li, como que a gente pode fazer? Você vai supor que eles não são, né? Então você vai achar uma somatória de um alfa I VI, mais a somatória de um beta J UJ, e vai falar que isso aqui dá zero. Beleza. Bom, já que isso dá zero, aí o I está indo de 1 até N e o J de 1 até M, né? Já que isso dá zero, eu vou aplicar T dos dois lados. Né? E daqui eu obtenho, já que todo o J está no kernel, o T de todo o J dá zero. Então, essa parte aqui vai para o vetor nulo. E aí o que eu vou ter aqui é a somatória do alfa I WI dando zero, e daqui eu concluo que todos os alfa I são zero, certo? Aí, já que todos os alfa I são zero, o que eu estou tendo, na verdade, é uma soma de beta J UJ dando zero. Bom, mas os UJ são uma base do kernel, então todo beta J é zero também. Conclusão, os alfa I e os beta J são zero, logo esse conjunto aí, juntar os Vs e os Us, dá Li. Portanto, eles formam uma base. Aí, a dimensão do kernel de T é M, no meu exemplo, do range é N, e de V é M mais N, né? Porque eu juntei os Us e os Vs. E está provado aí o teorema do núcleo imagem, dos teoremas mais úteis que a gente pode ter, tá bom? Legal. Aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quociente e sobre o teorema do isomorfismo.